vai ser composta por mim, pelo Edis, pelo José Pedro do Acre e pelo Matheus da Bahia. Os senhores têm acordo? Vai. Ok? Então vamos lá. O varal aqui foi desmontado. Aqui atrás, pessoal, foi preso ontem um varal das camisetas do movimento durante toda a trajetória, ou seja, contando a história da nossa CBGE pelas camisetas do movimento. Para essa discussão de conjuntura internacional, nacional e os desafios do mundo do trabalhador, nós convidamos a princípio 2 palestrantes. Rudá Hit está aqui, e eu vou apresentá-lo, e também o professor Ricardo Antunes, que já esteve conosco, da Unicamp, já esteve conosco em outros momentos, em outros congressos. E, além do convite a ele, também tinha uma simbologia, que é a solidariedade que nossa entidade presta a ele por estar sendo processado por uma entidade paralela dos professores universitários, o PROIFES, né? O professor Ricardo, ele deu uma entrevista, e nessa entrevista ele fez uma crítica ao PROIFES como uma entidade paralela. Na verdade, ele não falou nada demais, e o PROIFES o processou. Então, também tinha essa simbologia, e nós já passamos, né, a nossa solidariedade, conversamos com ele, mas o professor tinha um congresso no México, declinou o convite. Ele indicou também Arnaldo José Mazei, da USP, que a semana passada desmarcou por conta de uma banca de doutorado lá, que ele não poderia deixar. Então, nosso convidado único é o sociólogo, mestre em ciências políticas, doutor em ciências sociais, diretor-geral do Instituto Cultiva, membro do Fórum Brasil de Orçamento e Observatório Internacional de Democracia Participativa, autor de livros, de vários livros, entre eles Dicionário da Gestão Democrática, da Editora Autêntica, Terra de Ninguém, História do Sindicalismo Rural Brasileiro, editora da Unicamp, e Lulismo, da editora Contraponto. Tá? Ele foi consultor da ONU, coordenador da Associação Brasileira de Reforma Agrária e também foi assessor da CUT Nacional. Convidamos então o professor, o sociólogo, né, o Rudá, para estar aqui com a gente e dizer que é uma alegria estar com o Rudá. O Rudá, eu particularmente o conheci recentemente numa discussão que o Conselho de Economia no Rio de Janeiro fez sobre democracia em risco. Ele era um dos palestrantes lá, e eu e o Paulinho estávamos lá pela executiva. Foi um fórum grande que teve lá de discussão, debate sobre o tema, e nós achamos muito interessante o debate que ele traz, né? Evidentemente que toda discussão ela vai estar aberta. Após a fala do Rudá, nós vamos abrir para intervenções, perguntas, ok? Então a parte da manhã toda vai ser dedicada a essa discussão. Então passo a palavra ao Rudá. Bom dia. Eu vou estar aqui na frente porque pode não parecer, mas eu não estou tingindo o cabelo, então não enxergo direito. Ficar bem próximo de frente para enxergar o que eu vou mostrar para vocês. Bom, queria agradecer muitíssimo essa possibilidade, a coordenação da associação e do evento em especial, por estar aqui com vocês. Para mim é uma honra e obviamente que é uma dupla satisfação, porque se eu fui convidado em função de uma outra fala, que eu devo ter acertado alguma coisa. Então, para mim, realmente é uma satisfação. Queria antes dizer que também eu queria só fazer assim uma breve manifestação pessoal. O Ricardo Antunes foi da minha banca de defesa de dissertação de mestrado. E eu sou militante desde os 15 anos, e o Ricardo passou pela minha vida várias vezes, inclusive na graduação, quando eu fiz na PUC. Para mim, eu lamento
imensamente o Ricardo passar por esse constrangimento, que não é nada mais do que isso, mas de qualquer maneira revela um pouco, já tem um pouco a ver com a minha fala, revela um pouco a situação que a gente vive hoje, inclusive no Brasil, que é essa ideia de judicializar a política. Na minha época de militante, quando não tinha cabelo branco e não era tão gordo, eu fui dirigente da articulação das estatais em São Paulo e fundei o PT. Então você tem uma história longa de militância e eu não me lembro. Aliás, tinha assim um outro evento, mas eu não me lembro que essa questão, as questões políticas, pelo menos na esquerda, a gente resolvesse de maneira administrativa. Aliás, isso era quase um palavrão para a gente. Questão política a gente resolvia politicamente, no debate. Essa história hoje no Brasil de tentar pegar no contrapé um debate político para levar para o sistema judiciário e aí resolver algo que não é debatido no tapetão, é algo horroroso que revela o quanto que nós estamos rebaixando o debate político no Brasil a picuinhas. E se há uma crítica ao judiciário, fica mais estranho ainda levar as questões de diferença política para justamente esse campo que se critica. Eu lamento muito que o Ricardo Antunes é uma pessoa extremamente correta e extremamente honesto. Tanto é verdade, para terminar aqui, que ele faz parte de um coletivo da ANPOX, que é a nossa Associação Nacional de Sociólogos, pesquisadores em pós-graduação em Ciências Sociais. Ele faz parte de um grupo muito respeitado, que é absolutamente heterogêneo, do qual faz parte, inclusive, o Leôncio Martins Rodrigues, né, que hoje é um autor liberal. Então, assim, não há motivo, porque justamente no campo sindical, se achar que o debate das divergências tem que ser levado para um juiz resolver. É uma visão paternalista e um medo, mostra uma covardia que realmente me assusta hoje no Brasil. Não estou falando que é apenas uma questão de uma organização sindical, não é isso, não estou particularizando, estou tentando mostrar que é um erro político, ideológico, principalmente no mundo sindical. Bom, eu decidi, pelo campo da minha fala, que é pegar uma conjuntura internacional, nacional e os trabalhadores, eu decidi, justamente para dar mais tempo para o debate, mesmo assim, vou ter que falar um pouco mais do que deveria, ao invés de encadear fatos, eu resolvi trazer para vocês uma matriz de interpretação. Então, assim, tentar interpretar o que ocorre no cenário internacional, o que ocorre no cenário nacional e uma outra tendência hoje, principalmente no mundo sindical e das negociações coletivas, no mundo do trabalho. Eu acho que assim, tem uma vantagem e tem uma desvantagem. A vantagem é que assim, qualquer situação específica, se a matriz estiver correta, ela se encaixa de maneira mais fácil para interpretar. Aquela velha história da gente tentar evitar ver a floresta, ver a árvore e tentar enxergar a floresta. O problema é que se a matriz estiver errada, ou seja, a gente só vai poder consertar no debate. Então, olha, não é bem assim e é por isso que o debate vai ser tão importante. Tá ok? Então vamos lá. Por favor, sobre o cenário internacional. Sobre o cenário internacional. Eu gostaria de propor aqui uma leitura que é a seguinte. Nós estamos vivendo uma transição de uma concepção conservadora, tanto de Estado como desenvolvimento da economia, relações internacionais, instituições, para algo que está inacabado. Quer dizer, uma transição que sai de algo, mas ela não consegue, de fato, superar de maneira completa aquele momento anterior. Então, quais são os dois momentos? Primeiro, de maneira esquemática. Nos anos 80, nós temos a emergência, muita gente fala do Ronald Reagan, mas quem efetivamente muda o mundo em termos de debate, fora o Vaticano, vai ser logo em seguida, vai ser a Margaret Thatcher. Não é à toa que a morte foi tão anunciada, gerou tanto debate internacional, nos meios de comunicação do mundo todo. Ou seja, ela realmente foi uma personagem importantíssima
numa mudança de lógica, que só para a gente entender, a mudança começa em 77, 78, com a segunda crise do preço do barril de petróleo, e foi alterado pela ganância da OPEP, que em 78 altera 11 vezes o preço do barril de petróleo, percebendo que havia excedente, principalmente nos Estados Unidos. Só um parênteses para a gente se lembrar, é por isso que os carros ocidentais, nesse período dos anos 70, a gente mesmo no Brasil chamava de banheira de gasolina, lembra? Dodge Dart e assim por diante. Eram carros enormes. Nessa época, os países, principalmente asiáticos, da ponta da Ásia, Japão, Coreia, que não tinham produção de petróleo, já produziam carros do tamanho que a gente hoje compra aqui no Brasil. Essa mudança do tamanho do carro já define um pouco a mudança da lógica da matriz energética no mundo. De qualquer maneira, essa crise dos anos 70 altera profundamente o sistema de financiamento da indústria e da própria planilha de custo das indústrias. Vamos só lembrar que, no caso do Brasil, se as indústrias não tinham no derivado de petróleo a base da produção daquele seu produto principal, ela compunha, de qualquer maneira, a planilha de custo por causa do transporte, que no Brasil é feito através de rodovia, né? De várias decisões estratégicas brasileiras, né? De qualquer maneira, o que nós vamos ter, então, é que no final dos anos 70 nós temos uma crise dessa matriz energética, e aí os países que tinham mais poder começam a se endividar para poder manter aquela produção e resolvem aumentar a taxa de juros dos empréstimos contraídos nos anos anteriores. Esse é o caso da Polônia e do caso da crise brasileira e da América Latina como um todo. Até então a gente pagava 2,5% de juros ao ano pelos empréstimos, a partir de 78 a gente passa a pagar 25%. Vocês imaginam, estourou a economia brasileira e é aí que começa a crise profunda do regime militar no Brasil, e a gente já sabe depois o que ocorre, né? Não é à toa que as primeiras assembleias, encontros, intercategorias, que era proibido até para o empresariado, começam em 77 no Brasil. Não é à toa que é o período 74 em diante que a oposição, o MDB, começa a eleger mais parlamentares, ou seja, é exatamente no momento dessa crise da matriz energética que vai fazer com que os empresários alterem a base tecnológica de produção e a forma de contratação das pessoas e de organização empresarial. Eu estou falando isso porque a Margaret Thatcher vai pegar exatamente esse modelo empresarial e vai trazer para o Estado. Não era só uma concepção, portanto, que era assim, conservadora em relação aos direitos sociais e à democracia, mas era também uma crença de que a saída da crise, inclusive do Estado, estava inserida na mudança da forma de gestão e tecnologia empresarial das indústrias. Qual era essa mudança? A mudança era menos operário, menos trabalhador. Então as plantas industriais com 5, 6, 10 mil operários caem para 2 mil em menos de 5 anos. 2. Para ter menos operários, menos trabalhadores, nós teríamos que diminuir os níveis hierárquicos. Ou seja, não mais do que 8 níveis, 8 chefias. Isso mudava também o perfil, portanto, do trabalhador do chão da fábrica, vamos dizer assim. Por quê? Porque agora, como tinha menos chefes, menos operários, eu necessariamente tinha que obrigar o operário do chão da fábrica a ser corresponsável pela produção, inclusive pela criação. Aí vem aquele nome que vocês devem se lembrar, pelo menos o pessoal da minha idade, o nome do perfil polivalente, que era a ideia de que um trabalhador tinha que ter no mínimo 7 especializações, porque ele substituiria vários trabalhadores anteriores. E, logo em seguida, gente, olha, sinceramente, vou corroborar o que a mesa está falando. Eu sei que vocês estão falando baixinho, eu estou vendo, mas eu acho que a acústica é ótima. Eu estou ouvindo todo mundo aqui na frente. Sério, eu estou me desorganizando várias vezes. Por favor, eu sei que é muito desagradável, mas assim, tá mesmo, eu estou ouvindo sim, tá bom? Bom, até assim eu vejo o pessoal falando, não, sabe o que é? Eu ouço.
E olha que eu ouço muito mal. Bom, é o ambiente. Pedi por favor para vocês. Bom, então, essa ideia do enxugamento dos níveis, do aumento da responsabilidade do trabalhador, que logo é incentivado através do salário variável, ou seja, a ideia do bônus. Uma das ideias fortíssimas nos anos 80, já com a Thatcher, e nos anos 90, é que o salário de carteira, vamos dizer assim, salário formal pago pelo trabalhador, ou por semana, ou por quinzena, depende do país, ou mensalmente, ele teria que ser muito pequeno, e o salário variável, quer dizer, o bônus de produtividade ou de criatividade, elevava em 2, 3, 4 vezes o salário do trabalhador. Essa ideia do incentivo, através de um prêmio de salário variável, nasce aí nas empresas. E a Thatcher vai trazer tudo isso para dentro do Estado. No Brasil, nós vamos ter nos anos 90 uma tentativa de trazer esse modelo, que eu vou falar mais tarde, se for o caso, no debate, mas aqui nas minhas transparências tem um resumo sobre isso. No Brasil, no governo Fernando Henrique Cardoso, o ministro Luiz Carlos Prestes Pereira tentou implantar certos instrumentos desse modelo do pós-thatcherismo. Quer dizer, a ideia de que essa estrutura toda, depois ela vai entrar em crise, mas o Reino Unido vai continuar fazendo algumas mudanças no Estado e reforma do Estado nessa direção, na mesma direção. Por exemplo, criando uma estrutura que eles chamam lá de paramercados, ou seja, agências que fiscalizam e orientam a forma de se desenvolver um serviço público, mas essas agências com total autonomia política e administrativa e adotando concepções empresariais para avaliar o serviço público. Lá, já no pós-thatcherismo, se chamou isso daí de paramercado, uma espécie de mercado paralelo, né? No Brasil, se chamou agência reguladora. É isso que é agência reguladora. Ou seja, não tem absolutamente nenhuma concepção de regulação pela sociedade civil. É a introdução de modelos empresariais de eficiência empresarial no serviço público. É isso que é a ANAC, a Anatel e assim por diante. Né? ANEL. Então, nós temos o início de uma concepção de Estado, de organização da sociedade, que vai destruir um modelo que começa a se pensar em 30 e que no pós-guerra vai dar no welfare state, no estado de bem-estar social. Que tem várias modalidades. Né? Nos Estados Unidos é um modelo fordista muito mais voltado para o impacto de produção. Na Europa, um pouco mais preocupado com os direitos dos trabalhadores, em função da força das centrais sindicais da esquerda ou da social-democracia. No Japão é outro modelo, no pós-guerra, mas de qualquer maneira tinha um modelo do estado de bem-estar social que com a Thatcher acaba. Então, nós vamos ter, na sequência, eu estou tentando pegar alguns fatos políticos mais importantes. Logo em seguida, thatcherismo, nós temos a queda no Muro de Berlim, e nós então temos a emergência da ideia do primado do Estado. Isso de maneira esquemática. Daqui a pouco eu vou mostrar que não foi assim tão linear. A partir de 2000, esse modelo entra em colapso. E o colapso é fundamentalmente em função de 2 ou 3 questões que ficaram muito evidentes. Primeiro, o remédio matava o doente. Eu lembro de uma vinda, acho que na época 92, se não me engano, o ex-primeiro-ministro da Alemanha, o Helmut Schmidt, se não me engano era ele, ou Kohl, eu não sei qual que era. Em 92 era Kohl? Bom, então, vocês me perdoem, que eu já não consigo lembrar esse detalhe. Ele é entrevistado no Rio de Janeiro, e uma das perguntas que se faz a ele, no bojo da discussão do conceito de desenvolvimento sustentável, mas, primeiro-ministro, do jeito que vocês estão na Europa, criando essa reforma do Estado e mudando a concepção do papel do trabalhador, quebrando direitos, facilitando e desregulamentando toda a ação empresarial, vocês não acham que os dados estão revelando que está aumentando de maneira exponencial o número de desempregados?
e de subempregados? A resposta dele já revelava que esse modelo não ia dar certo. Ele diz, de fato está sobrando muita gente no mundo. E ele vai além. Ele fala, hoje, para o mundo econômico viver e rodar o capital, ele fala exatamente isso. Escrevi um texto, um livro sobre isso, um livreto sobre isso, de tão impressionante que foi a franqueza dele. Ele diz, hoje, para o capital, vou traduzir, para o capital se realizar, a gente não precisa de tanto trabalhador e não precisamos também de tanto consumidor. Tendo consumidor de alta renda, a gente financia. O modelo, então, tem um primeiro problema gravíssimo, que é o seguinte, esse modelo só dá certo se não tiver gente. É mais ou menos parecido com um jogo de futebol. Outro dia teve um jogador que eu vi ele falando isso. Só não vou falar o time, porque como eu sou corintiano, vamos dizer que eu estou... Mas a questão é o seguinte, eu vi, mas eu morri de rir. O jogador depois, ele percebeu o que ele falou e tentou corrigir, mas já tinha falado. Ele pegou e falou assim, o que aconteceu no jogo? Eu falei assim, eu ganhei a bola. Aí ele falou, não, quer dizer, deixa eu explicar, mas eu já tinha falado. Ou seja, se não tivesse a bola, eles tinham já ganho o campeonato. Mas eu coloquei essa porcaria de coisa redonda aí que fica quicando. Ou seja, era a mesma história, quer dizer, o problema da economia eram as pessoas, porque se tivesse uma máquina e uns 2 ou 3 veículos, estava tudo certinho. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que esse modelo que vai se desenvolvendo ao longo dos anos 80 e parte dos 90, é que ele é antidemocrático. Nesse caso, tem um autor muito importante naquela época, que era o Norberto Bobbio, né, que foi senador na Itália, um grande, não sei nem, polemista, jurista. Ele pega e escreve um artigo, talvez o mais ácido contra o neoliberalismo, embora ele não fosse uma pessoa de esquerda. Ele mesmo dizia que era meio social-liberal, ele mesmo falava isso. O Bobbio diz o seguinte, o problema do neoliberalismo é que ele diz assim, nós não podemos confiar nas eleições, porque a maioria das pessoas que votam na eleição é pobre. E aí, se o pobre, na eleição, pressiona o governo para fazer algo que ele quer, isso, pelos neoliberais, significa aumentar o custo do Estado. E isso gera inflação, portanto é melhor não ter eleição. Ou seja, ele diz com toda clareza no texto, é um italiano, portanto muito ácido, eu sou de família italiana. Ele está tentando dizer claramente que era uma concepção fascista. Ela não era só empresarial, mas ela era fascista. Ela era contra as pessoas, e aqueles que fossem contra esse projeto não eram humanos, não mereciam nenhum tipo de respeito. Nós não tivemos um debate muito profundo sobre as políticas neoliberais no Brasil. Aliás, eu acho que a gente, principalmente o movimento sindical, errou feio, chamando tudo de neoliberal, quando não era. E agora nós começamos a pagar o pato por ter feito uma discussão tão rebaixada. Ou seja, quebrou o liquidificador, a gente falava que era neoliberalismo, o nosso time não ganhava o campeonato, era neoliberalismo, rebaixamos demais o debate. O que nós tivemos em grande parte dos anos 90 não foi neoliberalismo clássico no Brasil. E agora nós estamos tendo elementos neoliberais no atual governo e a gente não consegue mais identificar. Porque neoliberal ele não é. Mas ele não é de esquerda. E nem de centro-esquerda. E aí nós não sabemos nomeá-lo. Eu vou tentar explicar teoricamente o que ele é. Porque nós fizemos um debate muito ruim ao longo dos anos 80 e 90. Muito ruim. Só para que vocês tenham uma clareza de que o Bobbio estava criticando, ele estava criticando um autor, que eu vou falar o nome, mas muita gente, a maioria nem nunca ouviu falar, mas na Europa é um debate forte com ele, um autor chamado Nozick, um neoliberal importante, que ele dizia o seguinte, olha, eu não posso continuar com o estado de bem-estar social, que financia o desempregado, porque muitas vezes eu estou financiando, ele escreve assim, gente, um vagabundo. E ao invés de dar o dinheiro para uma pessoa que não trabalha porque é incompetente, eu poderia estar dando dinheiro para uma empresa que é mais competente do que ele, que poderia gerar mais emprego.
Mas ele fala, mas nem isso eu acho que nós temos que fazer. Porque tem que se estabelecer no mercado quem é mais competente sem dinheiro de ninguém. E no fundo ele está pedindo a redução dos impostos e o fim dos programas sociais. Mais do que isso, o Nozick diz que toda política social é uma política que ela tende a ser privada porque é caridade. Esse é o debate neoliberal. E nós não soubemos enfrentá-lo aqui. A gente só ficou rotulando e falando de maneira muito impressionista, ou seja, a situação mais grave, o desemprego, mas a gente não falava que existe uma concepção atrás disso. Nós não nos armamos para entender o que estava acontecendo. Era uma mudança de concepção do papel do Estado. E mais do que isso, sobre o papel da sociedade como uma das dimensões da organização da política. Ou seja, não necessariamente, o que a gente aprendeu nesse período no debate, principalmente europeu, que não é fato, que lá nas origens do marxismo se pensava isso mesmo, não é fato que a organização sindical é sempre só econômica e muito corporativa, individualista, e que os partidos, sim, estão numa dimensão política e, portanto, superior. Os últimos anos vem revelando que às vezes é exatamente o contrário. A dimensão política partidária está muito mais vinculada aos interesses empresariais ou à lógica de mercado do que a da sociedade, incluindo os sindicatos. Ou seja, essa escadinha evolucionista, lá das origens do marxismo, depois se escreveu muita coisa além da origem, mas lá na origem levou a gente a um erro de interpretação, achando que o sindicato está subordinado ao partido, e aí nós não fizemos o debate correto até hoje, porque a gente vincula uma coisa a outra. Quando, na verdade, o sindicato pode salvar politicamente a lógica política, e não o inverso. Mas vamos lá. Nós estamos vivendo exatamente isso hoje no país, hein? Mas vamos lá. O que nós vamos ter a partir de 2002 é uma virada. Primeiro pela política e depois pela economia. Nós temos uma virada que já começamos a ter a eleição de lideranças políticas, principalmente na América Latina, no que poderia chamar antigamente de periferia do mundo econômico, no que se chamou em certo momento terceiro mundo, mas não só, também na Europa nós começamos a ter eleição de lideranças que tiveram uma trajetória de esquerda nítida, ou no mundo sindical, ou no confronto com segmentos, por exemplo, no confronto de etnias, como é o caso da Bolívia, né, da Guatemala. O fato é que começou a se eleger cada vez mais lideranças que tinham, na sua trajetória, uma lógica, tinham adotado uma lógica nitidamente de esquerda. Ali já eram sinais. Mas nós vamos ter depois a emergência, com a crise de 2008, a crise do excesso de crédito e financiamento dos Estados Unidos em 2008, aí aquela ideia de um Estado eficiente empresarial, ali a gente demarca de uma vez que acabou, aquele discurso não tem mais sentido. Se vocês me permitem, eu tenho um pouco de medo de parecer que eu estou fazendo aqui uma leitura partidarizada, e não é o caso, mas eu vou de vez em quando citar um ou outro personagem, e como eu sou filho italiano, vocês vão perceber em determinado momento que parece que eu estou em outro mundo, porque eu vou criticar todo mundo, então aí vocês descontam que isso faz parte da minha educação de infância. Vocês sabem que italiano é assim, né? Se mexe com o nosso país, fora a gente mata a pessoa, mas no nosso país a gente critica tudo. Se mexe com o nosso estado, fora do nosso estado, a gente mata a pessoa, mas no nosso estado a gente... E assim vai até a família. Até que chega um dia que a gente só critica a gente mesmo. Alguns se matam. Bom, mas o fato é que o italiano é assim. A questão básica é que um dos problemas da candidatura do Aécio Neves é exatamente o discurso anacrônico. Quando ele fala em choque de gestão, ele está falando daquele modelo anterior. Só que depois de 2008, a grande questão é o Estado regulador. É o papel do Estado para conseguir reorganizar o mercado, orientá-lo e criar um mercado interno consumidor. O discurso dele ele não entra nesse debate, ele não consegue entrar. Por isso que as falas dele às vezes são mais impetuosas, mas elas são fracas. Parece uma bombinha que se jogou na água.
Vocês podem lembrar que vocês não se lembram de nenhum tipo de discurso dele forte. Sim, ele falou, porque ele, não é que não tinha sentido quando ele foi governador, mas a partir de 2008, essa discussão do choque de gestão, ou seja, uma eficiência maior do Estado, ele entrou em queda livre. E a partir daí, nós temos a emergência do Estado regulador. Ou seja, para quem gosta de economia, é o neokeynesianismo. O papel do Estado como o ápice de um pacto de desenvolvimento. A partir dele. No Brasil isso é nítido. Daqui a pouco eu vou falar para vocês em detalhes. E nós vamos ter, nesse momento, algo novo do ponto de vista político, que a gente ainda não entendeu direito, que é o mobilismo. Mobilismo, gente, é o nome que se deu na sociologia e na ciência política nos anos 80, para aquele tipo de organização social e de ação social da sociedade de massas, para pressionar o Estado e a política. Então, ou seja, não é a negociação, não é o voto, é a pressão social através de assembleias populares, manifestações públicas, passeatas, greves gerais. Pois bem, o mobilismo dessa nossa década em especial, nos últimos 10 anos, ela quase sempre, as mais espetaculares, partem das redes sociais. Ou são fortemente motivadas por elas. A Primavera Árabe foi um exemplo, talvez, dos mais acabados sobre isso. Qual é o problema? Esse mobilismo, ele atrai pessoas para a rua, para uma ação social de massa, para enfrentamento, mas elas não conseguem substituir as estruturas de poder. Então, é como se levantasse uma fervura e depois que conquistasse o objetivo, ou parte do objetivo, acabasse congelando e você não muda a estrutura e quase sempre voltam ao poder, pelo menos alguns segmentos que foram contestados naquela manifestação de rua de ontem. Mas, de qualquer maneira, daqui a pouco eu vou explicar por que nós temos uma novidade aí. Que as ações clássicas do século XIX e XX, de partido, de sindicato, parecem mobilizar menos e empolgar menos do que o que ocorre hoje com esse novo tipo de mobilismo, que eu volto a dizer a vocês, que a gente ainda não tem clareza exatamente do que se trata, embora tenhamos algum. Vamos lá? Bom, a questão é que ali era uma estrutura fechada, né? É uma forma de explicar assim, tudo amarradinho. Mas como dizia o filósofo Garrincha, para dar certo uma proposta como aquela, a gente tem que combinar com o adversário, né? Com os russos. Né? Então eu vou pegar e mostrar para vocês que não era assim tão amarradinho, embora tivesse tendência forte. Ou seja, não estava errado o que eu falei. Mas dentro do modelo, daquele período do thatcherismo, até os anos 2000, nós tivemos mudanças. Por exemplo, nós começamos a ter a ascensão dos BRICS. Ora, se vocês pensarem bem os BRICS, que agora entrou a África do Sul no grupinho, vocês vão perceber que está fora do eixo das grandes potências. A China, asiático, a Índia, asiático, a Rússia, chama Euroásia, anos atrás, mas é asiático. O Brasil na América Latina e a África do Sul na África. Não está ninguém, nem na Europa do Leste, tem ninguém fora desse eixo. Ou seja, nós estamos falando dos emergentes e não são qualquer emergentes. O FMI acaba de divulgar que em 2016, está tendo um debate enorme se isso foi um chute. Em 2016, a China vai passar em riqueza, em produção de riqueza, os Estados Unidos. Os Estados Unidos já serão o segundo país em termos econômicos do mundo. O Brasil, a projeção é que com esse PIB pequeno, não sei o que vai acontecer, mas a projeção é que a gente já será a quinta potência. Ou seja, não sei se vocês estão percebendo que não é só uma questão de emergentes, não. É a nova possível estrutura de poder econômica, não vou falar que é militar, política, mas econômica no mundo. Nós temos uma mudança do eixo. E ela já começou nos anos 90, portanto não era assim tão monolítico, tão acabado aquele momento que eu estou chamando de thatcherismo. Nós também tivemos, como eu já disse para vocês, uma mudança nas teorias já nos anos 90, daquele modelo neoliberal, já em meados dos anos 90, isso já é forte,
por um outro tipo de concepção de Estado, que não é o neoliberal, chamado aqui no Brasil de Estado gerencial. Depois eu posso falar para vocês. Que em parte é o que está ocorrendo agora, mas que começou a ser implantado pelo Fernando Henrique Cardoso. Era uma tentativa de misturar alguma coisa da social-democracia com alguma coisa do neoliberalismo. Ficou no meio do caminho. Ele é um pouco mais complexo. Inclusive, no final, já na quarta vertente desse modelo, já no Tony Blair, ele já coloca as centrais sindicais como parceiros da gestão do Estado. Então, assim, o movimento sindical, ele é pensado, pelo menos as estruturas superiores dentro dessa visão, que junta elementos, volta a falar, empresariais, para entrar no Estado e gerir o capital. Vocês devem saber que a Previ é hoje acionista, não é tão minoritária, embora seja, do Itaú, né? Não sei se vocês sabem. Olha, o mundo sindical mudou. E muito. A participação do Ministério do Trabalho, a participação dos conselhos estatal, ganhando jeton, que não é pouco, né? Entre 3 a 8 mil reais, dependendo da estatal federal, por 2 horas de reunião. Né? A participação nas agências reguladoras, os fundos de pensão mudaram completamente o perfil do movimento sindical, pelo menos das centrais sindicais. A participação e recolhimento do imposto sindical e contribuição sindical para a central sindical, que começou no final do governo Lula e acelerou no governo Dilma, isso faz parte de uma concepção de Estado, que é chamada na literatura de neocorporativismo. É quando o movimento sindical entra no Estado para governar com o governo eleito. Então é importante a gente entender que tem uma teoria por trás, tem uma lógica. E qual é a teoria que está por trás? O Pacto de Desenvolvimento. Menos greve para criar ambiente para investimento, empresário financiado pelo BNDES e câmaras setoriais. Então eu baixo o teu custo desde que você mantenha emprego. E a ideia de um fortíssimo programa social para alavancar o mercado interno, para consumir os produtos de alta tecnologia desse empresariado. É um pacto, uma lógica circular. Esse é o modelo no qual, se vocês estão totalmente inseridos ou não, esses são outros 500, mas que se almeja, os formuladores, se almeja que vocês estejam. Bom, mesmo sabendo que pode ter tensão. Tipo assim, melhor ter eles com a gente do que eles lá fora. É mais ou menos isso. Nós tivemos também aumento de taxa de desemprego, que começou a ter que abrir pau já na Europa e em todo o mundo. E nós tivemos uma crise de popularidade. Eu já expliquei por quê, já falei do lobby. Então já havia fissuras no mundo neoliberal, vamos dizer assim. Vamos lá, para frente. Assim como hoje, o que poderia ser uma retomada do papel do Estado e da sociedade civil no controle social, aumento dos direitos civis, a gente está vendo que não é exatamente isso que está ocorrendo. Ou seja, o que nós temos hoje? Eu estou tentando mostrar que há fissuras nas duas lógicas, por isso que a transição é inacabada. Nós temos, de um lado, a eleição de governos progressistas na América Latina. Eu não estou falando necessariamente de esquerda, mas são progressistas, têm vínculos com a luta pelos direitos, pela ampliação da autonomia da sociedade civil. Nós temos uma crise, mas ao mesmo tempo nós temos uma crise europeia, que está forçando o tempo inteiro os países europeus a retornar ao monetarismo. Ou seja, para a gente diminuir a crise, nós temos que diminuir os direitos. E nós temos que apertar financeiramente esses governos. E hoje o papel que foi do FMI passa a ser do Banco Central Europeu. E a principal liderança, mas não só, nessa visão ultraconservadora é a Alemanha, o país mais rico da Europa. A França tateia. A França, vocês sabem, é o segundo país, o maior poder na União Europeia. Eles têm uma tradição de lutas sindicais, de luta da resistência da esquerda contra o nazismo. Ou seja, há uma história, né, na França absolutamente distinta da Alemanha, do ponto de vista das lutas sociais. Porém, vocês estão vendo como que está a história do governo Hollande, socialista, social-democrata. Vocês viram que ele acabou de passar uma lei legalizando, e com muita força, ele foi para cima mesmo, uma questão
que ele já tinha defendido isso na campanha dele, eleitoral. Reconhecendo o casamento homoafetivo, né? E vocês viram o que está acontecendo na França. Manifestação de rua da população. O que o Boaventura Santos, daqui a pouco eu vou trabalhar um pouco isso, vem escrevendo. Boaventura é um sociólogo português, mas sempre está aqui no Brasil, eu gosto muito daqui, de Coimbra. Ele vem denominando a ascensão do fascismo societal. Não é um fascismo de Estado, é um fascismo na sociedade. Depois eu vou explicar por que tem essa ascensão. A gente tem, eu já falei das redes sociais, parece muito bonitinho, do jeito que eu falei, eu vou falar que não é tão bonitinho. Na verdade, as redes sociais são hoje majoritariamente acessadas por jovens. É a famosa geração Y que nasceu nos anos 80. Essa geração Y tem algumas características no mundo inteiro muito nítidas, que são mais ou menos o seguinte: uma pesquisa a rodo sobre isso. Ela tem mais ou menos as seguintes características. Primeiro, uma ojeriza rotina. Ela quer criar o tempo inteiro. Evidentemente tem ligação com a informática, né? O acesso à informação instantânea, a resposta rápida, a comunicação na hora. Vocês lembram que antes, para pegar uma linha, eu peguei um pouco esse finalzinho, ou ver televisão, quando eu era criança, era uma desgraça. Se você conseguisse ver um pouco o jogo preto e branco, com um pouquinho de chuvisco, estava ótimo. Senão virava um rádio. A gente reclamava, não era muito. Hoje, se você tenta uma chamada e cai, você xinga todo mundo. E aí começa as piadinhas, né? Divina só o nome. Por que chama oi? Porque você fica oi, oi. Essas piadas que o brasileiro faz, né? Ou seja, nós não temos a ansiedade que nós temos hoje com esses novos meios de comunicação. É tremendo, a gente nem pensa o que era ser natural. Hoje, a gente não aguenta um erro. Claro que a gente vai para justificativa para o capital, né? Eles ganham tanto dinheiro, é verdade. E por que esse serviço ruim? Mas o que a gente não percebe é o comportamento social da gente, a ansiedade. É incrível, eu não posso conversar depois, eu não posso resolver amanhã, tem que ser agora, agora. Eu não posso fazer um texto que eu fazia em um mês, tem que fazer agora, é amanhã. Ou seja, é tudo numa velocidade. Obviamente que isso cria um comportamento, uma estrutura de personalidade, que é essa da geração Y, que ela não tolera a rotina. Segundo, está ligado a isso, ela não tolera a hierarquia. Chefe não é comigo. E terceiro, tem um profundo prazer em trabalhar naquilo que eu defini como meta, não meu chefe, nem a instituição. O que cria, para a geração como a minha, vamos dizer, um panorama, uma paisagem absolutamente maluca e contraditória. Vou explicar para vocês. Por muito tempo, eu tive na minha equipe, na minha entidade, uma equipe grande de informática, que produzia site, fazia jornalismo virtual, assim, o pessoal, tudo jovem. Tinha um cara gêniozinho na minha equipe, ele chegava sempre por volta das 10. E eu falava: Rony, pelo amor de Deus, chega mais cedo. Ah, tá bom. Ele nem estava aí comigo. Um dia, só para vocês terem uma ideia como que era, eu cheguei para ele e falei assim: Rony, me diz uma coisa, não dá para mudar isso aqui? Ele falou: isso aqui? Ele falou, eu falei: então tá. Ele pegou, mudou a tela, eu falei: agora tá bom? Eu fiquei meio em dúvida. Eu virei as costas e comecei a ver o pessoal rindo. Na hora do cafezinho, eu puxei uma das pessoas lá e falei: agora você vai falar, senão vai ter porrada aqui. Por que vocês estão rindo de mim? Ele falou: Rudolfo, você é muito bobo. Eu falei: o que aconteceu? Você não viu que o Rony só pegou e atualizou a tela e você achou que eu tinha mudado? Ele não fez nada. O cara, gente, e dava para falar mal dele? Ele chegava às 10, mas saía a hora que ele queria. Ele fazia. O que eu podia falar para esse cara? Eu falava para ele: pelo menos toma menos Coca-Cola aí no McDonald's. Para de ouvir essas músicas techno horrível. Ele, Ele não estava lá por causa de mim. O que menos importava era eu. Ele estava lá por causa dele. Vocês vão pegar e falar assim: ele estava por causa do salário. De jeito nenhum. Ele estava lá, era um brinquedo para ele. E ainda ganhava. Ele achava ótimo.
Ele tinha os computadores que ele não ia comprar na casa dele, tinha não sei o que, ele pedia para eu comprar um negócio, eu comprava, e não sei o que, então ele estava lá fazendo. E era um gêniozinho. Tudo que ele fazia, o pessoal, quando eu ia a algum evento e sabia do nosso site, falava: quem é que faz por você tal coisa? Todo mundo queria. Ele era bom. Essa é a geração Y. Pense esse pessoal politicamente. Não militam em partido. Não dá. Partido é chato demais, tem chefe, os caras se acham, ficam com esse negócio de questão de ordem. Questão de ordem, vai para o banheiro fazer questão de ordem. Aqui não. Eu falo a hora que eu quero. Que história é essa, pô? Ele é mais importante do que eu? O cara é um panaca, sempre pede a palavra, sempre fala as mesmas coisas. Ele pega e fala assim: eu queria um esclarecimento, e não tem esclarecimento nenhum. Ele na verdade faz uma intervenção. O cara que se ferre, eu vou matar esse nego a próxima vez que ele levantar. Ou seja, é essa lógica. A lógica que nós temos, vamos dizer assim, da ética e da etiqueta política de esquerda, é totalmente século XIX e XX, gente. Esse tipo de pessoal a gente não consegue incorporar. E a gente acha que é pessoal alienado. Eles acham exatamente isso da gente. Esse pessoal está totalmente alienado. Só fala aqueles caras que já morreram. Um deles tem embalsamado, pô. Então, é outra lógica. É um pessoal assim, ó. Pá! Por que é que eles são mobilizados pela internet? Porque na internet quem me chama eu conheço. Eu só faço adesão à página ou aceito o cara porque eu conheço o cara. Eu antes clico e vejo, mesmo que eu não conheço totalmente, eu vejo de onde ele é, o que ele faz. Aí eu aceito. Portanto, quando alguém me convida, não é a organização. É a pessoa que eu conheço. Aí eu vou. Mas se eu for na manifestação e alguém começar a me dar apito e falar: fala tal palavra de ordem, eu caio fora, não volto mais, porque esse pessoal está me usando. Vocês entenderam que é outro tipo de mobilismo? É outra história. E como eu desconfio das estruturas de poder e da chefia, é por isso que eu vou em frente à polícia, ponho o pano no rosto, taco pedra. Eu vou. Não é covardia, não tem covardia nessa história. É um pessoal mesmo que vai pro pau, meu. Porém, a hora que começa a discutir um novo país, Estado, não é comigo não. Foi contra isso que eu lutei. Vocês entenderam? Lembra um pouquinho mais de 68, não lembra? Vocês lembram as barricadas dos estudantes? Vocês não vão saber, mas o PCB, né, o PC francês, não B, F, foi conversar e levou paulada. Falou: vocês são iguais, usou, tudo safado. Aí foram os trotskistas, apoiaram também. Aí falou: pô, agora também já é demais. Até trotskista. Ou seja, aí chamaram de anarquista, mas também não era anarquista. Era um germe que hoje está instalado no Facebook, está instalado no Twitter. Eu acho uma graça quando eu vejo, por exemplo, alguns políticos tentar conversar no Twitter e vem com umas frases tudo politicamente corretas. É o primeiro passo para assumir o Twitter do cara. Politicamente correto não entra no Twitter. Não entra, tem que ser rasgado. E aí tem alguns deputados, inclusive, que não são muito de esquerda, que já aprenderam. O cara fala alguma coisa, a resposta é: você que é safado, rapaz, vai no bebota. Aí os caras entram e começam a falar com o cara. Não é que não falar bem, não. Vamos continuar, mas aí ele fica popular. Agora você pegar e falar assim: o sol nasceu, querido, foi. Então, assim, é outra lógica, totalmente diferente do século XX. Eu estou tentando mostrar, e finalmente, o que a gente percebe hoje, que tem um pouco a ver isso com a geração Y, mas não só. E isso talvez seja a principal ideologia hoje no Brasil. É a famosa ideologia da intimidade. Ou seja, eu só acredito nas pessoas que eu conheço e estão perto de mim. O vizinho, o cara ao lado do meu trabalho, a minha família. Fora isso, em função dessa ideologia, porque isso é uma ideologia. Quem quiser ler um pouquinho sobre isso, leia o livro que deu origem a esse conceito, chamado O Declínio do Homem Público, do Richard Sennett, no Brasil publicado pela Companhia das Letras. O Declínio do Homem Público. Ele, inclusive,
falar duas coisas desse livro interessante. Ele fala assim: é por isso que toda figura pública é atacada. Juiz, jogador de futebol, cantor, padre, papa, tudo não vale. Tudo é o seguinte: agora que ele já é poder, é safado. Se não roubou, vai roubar. Aí fala assim: é pobre, por isso que entra na política, para ficar rico. Se é rico, o cara já sabe como roubar mesmo. Não tem saída. Né? O cara é presidente do sindicato, safado. Ele está manobrando para continuar lá, não vai para o trabalho. Aí ele fica sempre reunião no ar-condicionado do carro. Onde o cara está? Viaja para caramba, todo mundo tem congresso. Onde tem o que eles ficam? Então assim, eu que estou aqui, né? Pegando o carrinho que fica atolado, né? No meio rural, né? Eu continuo, agora e as carinhas lá. E olha o café da manhã, vocês viram a foto que eu postava no Facebook? Viu o que ele está comendo? E eu aqui, nem sanduíche eles pagam. Ou seja, vocês entenderam que a ideia que a gente tinha antes da gratuidade, eu faço porque eu quero, porque eu estou motivado a fazer, e eu não quero nada em troca, acabou. Tudo é monetarizado. Eu faço porque eu quero e desconfio do outro. O tempo inteiro, o que esse cara está querendo mesmo? E por isso a participação é instável. E a participação social é mais instável ainda. E a participação de massa, então, aí, ela é tópica. Ou seja, é isso que eu estou chamando, para a gente tentar entender o panorama internacional. É óbvio que nós, da minha geração principalmente, a gente vê um fato, e eu citei aqui, vou continuar, como a Primavera Árabe, ou a eleição do Maduro na Venezuela, ou, de novo, o atentado dos Estados Unidos, em Boston, a gente já tenta criar uma explicação épica. Só que eu estou mostrando para vocês que o mundo não é épico. O mundo hoje é movimentado pelos microespaços políticos, é por uma crença, uma filosofia pessoal altamente intimista. Bom, vamos lá. Então, para resumir, o que coloca para pessoas como eu, que sou de esquerda, numa dificuldade imensa para se ressituar e pensar como aumentar a capacidade da sociedade em relação às suas lutas pelos direitos, à democracia. É um problema. Mas isso também explica as dificuldades que a gente está tendo. Então vamos lá. Eu peguei e tentei, para resumir essa primeira parte, pegar o que era a palavra mais importante que naqueles períodos que eu acabei de falar, que cristalizava principalmente as organizações populares, a população que saía à rua. Nos 3 momentos. E qual que era a principal modus operandi, vamos dizer assim? Eu não coloquei modus operandi porque eu achei que ficava ridículo, mas depois inventei uma palavra. Mas no fato é isso. Nos anos 80, a palavra que dava sentido para as movimentações sociais era autonomia. Uma desconfiança às instituições, ao poder, e se vinculava quase sempre às estruturas de poder institucionalizadas, mesmo Estado principalmente, empresas, se ligava ao capital. Ou seja, são estruturas que administram o capital, ou os interesses do capital. Então, essa ideia da autonomia, eu faço a regra, era muito importante. No Brasil, vocês sabem disso, as movimentações mais ou menos é o seguinte: pode ser legal, mas é ilegítimo. Por isso que o pessoal ia para a rua. Porque com essa ideia, era como se dissesse, claro que nem todos diziam isso, mas eu estou fazendo uma figura de linguagem, como se dissesse: a justiça está do meu lado, Deus está do meu lado. Não importa o pessoal julgar a polícia, porque eu sei que eu estou certo. Esse pessoal está usurpando o direito social. Então, essa ideia da autonomia, de você não se vincular a interesses, não participar. Quantos de nós ficavam falando o tempo inteiro: será que a gente participa dessa reunião? Será que não é cooptação? Quantos de nós falavam disso? A gente tinha dúvida se ia para uma reunião na Assembleia Legislativa, se ia para uma negociação. A gente só ia para uma negociação num governo, dentro do Palácio de Governo, se fosse mais ou menos a Assembleia inteira. 30 pessoas era pouquinha gente. Aí, por quê? Porque você tinha que deixar claro que a gente não ia se dobrar. Deixar claro que não estava me comprando. Se fosse comprar, tinha que comprar a Assembleia inteira, que era o que a gente queria, aumento de salário. Então, a prática era o que eu já expliquei para vocês, o mobilismo. A pressão social sobre as instituições. Nos anos 90, começa a perda de emprego.
o debate inteiro, inclusive nas centrais sindicais, passou a ser eficiência. É aí que entra o famoso PES nas centrais sindicais. Planejamento Estratégico Situacional. Que um dia eu vou explicar para vocês, porque eu, infelizmente, fui um dos caras que trouxe do Brasil, essa aí eu vou ter que, assim, quando eu morrer, além da bandeira do Corinthians, do Brasil e da Itália, eu vou ter que colocar um tridente de demônio, uma coisa assim, porque eu vou ter que pagar tributo, não tem jeito. Essa história do PES, gente, ele parte de uma teoria que se chama, na sociologia, de funcionalista, em que cada parte constrói uma instituição. Explicando, o planejamento estratégico situacional, pelo método que ele adota, ele organiza de fato as instituições, mas diminui a luta, porque ele não incorpora a contradição. Ele se volta para dentro da própria organização para dar certo, como se fosse uma empresa. Porque a palavra de ordem dos anos 90 era eficiência. Não era mais mobilização de rua, porque as pessoas estavam perdendo emprego, estavam desesperadas. Então, como que eu com menos faço mais? E atinjo o que eu quero? Não era só a palavra de ordem do Estado, era também dos movimentos sociais. É isso que a gente tem que entender. Mudou a lógica. Não era mais autonomia. E aquele mobilismo que colocava a população na rua para pressionar passou a ser resistência. Olha, todos nós sabemos que resistência significa que eu tenho menos poder. Aqui, eu sentia na carne que eu tinha poder. Ou que eu poderia derrubar. Aqui, eu já fui derrubado, vamos ver se eu seguro o que eu tenho. Finalmente, nos anos 2000, vocês veem que tem uma linha aqui coerente. A palavra do ideário que amarra a forma de se pensar hoje, até nas organizações populares, é pragmatismo. Não, tudo bem, isso aí é teoria, tá, mas na prática. Tudo tem que ser na prática. Assim, no concreto. Aí você começa a discutir alguma... Não, é muito inérito. Vai fazer pós-graduação, vai. Aqui, você começa a falar assim, vamos fazer memórias da luta sindical. Que memória, rapaz? Vai perder tempo com dinheiro, não temos que conseguir fazer uma negociação política. Não tem espaço. Falar de classe social, então, classe o quê? Classe que eu conheço da escola, pô. Para com isso. Não tem, a questão é prática. Aliás, você pode começar a falar teoria, mas durante 5 minutos depois você tem que ir para uma coisa prática. Bom, e tudo isso tem a ver com o quê comigo? É tudo muito pragmático. É tudo para a hora. E o pragmático, portanto, é imediatista. E ser imediatista não tem estratégia. E muitas vezes eu faço algo na hora que pode dar certo para mim e eu destruo toda a possibilidade futura porque eu não tenho paciência para discutir estrategicamente o que é 1 mais 1 para atingir 3. Não tenho um encadeamento lógico, eu não consigo pensar nem para o ano que vem. Eu penso no máximo semestre. O ano já é demais. Mesmo porque tem Copa das Confederações, vamos esperar passar e... Ou seja, nós hoje estamos embebidos em ações fragmentadas e tópicas. Meu irmão estava me falando ontem, a esposa dele tem uma academia de balé. Ele liga para mim e fala assim, Rodar, você não vai acreditar, porque ele sabe da minha história, tá? Eu falei, o que é? O meu irmão chama Robson. Eu falei, o que é, Robson? Ele fala, você acredita que tem um sindicato de dança, né? Eu falei, sei. Pois bem, tá rachando, agora vai ter um sindicato de balé. Vocês estão brincando? É essa a lógica política, gente. Olha só, eu vou explicar para vocês num único fato o que eu estou tentando explicar. O que eu estou tentando dizer para vocês que é a lógica nossa para piorar a situação. Não é dele, nossa. Eu sou a minha entidade especializada em informação da cidadania, né? Dirigentes, lideranças sociais, mudança de currículo de escola tal, e sistemas de controle das sociedades de governos ou gestão participativa. Nós somos especializados nisso. Então a gente é chamado toda hora para estar escrevendo, discutindo questões sobre gestão participativa. E aí, de repente, no final do governo Lula, pinta assim, 70 conferências nacionais, chegando aos 80. Aí coloca assim, na história do Brasil nós só tivemos 114 conferências nacionais, e o Lula fez 70. Ok. Aí tudo bem. Aí fiquei esperando. Só ficava nisso.
falei, mas o que mudou o país? Não falava nada. Gente, vocês sabem quantas conferências? Eu tive o cuidado de analisar quantas conferências nacionais viraram orçamento ou lei. Sabe quantas? 2. Dos gays e das mulheres. Só. As que mais fazem barulho não mudaram nada nas políticas sociais brasileiras. Não ampliaram um direito. Agora, não sei se vocês foram para Brasília quando tinha conferências. Gente, o que o pessoal tirava foto. Os negros estavam hiper felizes. Se tinha mais de uma conferência, foi ótimo, porque a gente conversou com o pessoal. Né? As conferências fragmentaram de vez a pauta dos movimentos sociais. E acabaram com os movimentos sociais. Nós não temos movimento social no Brasil. Não há movimento social, como diz o conceito, que pode ter a mobilização tópica. Mas movimento social nós temos a organização. Vários movimentos se transformaram em ONGs. Eu venho debatendo há tempo com o MST que eles não são movimento. Que eles são uma organização que luta pela seu espaço, seu dinheiro, sua universidade. Eles têm hierarquia, eles têm gente que tem recurso tem corpo administrativo, finanças. Não é movimento social isso. Vocês podem pegar qualquer teoria do mundo, de direita, esquerda, isso não é movimento social. Isso é organização. É uma estrutura privada, que pode ser de esquerda, não há problema nenhum. Que pode mobilizar, mas a lógica é outra. A lógica é de sobrevivência e de disputa política. É diferente de movimento social que abarca, a estrutura é horizontalizada, o eixo de mobilização é o direito, não é a própria entidade, é o direito, e ela é porosa. As pessoas vão entrando, não precisa ter carteirinha. Sai da reunião, entra. Ele cresce pela capacidade de convencimento emocional. Por isso que o movimento social o mais importante é o que na igreja se chama de mística. Mais do que o discurso. É a crença. Isso é todas as teorias sobre movimentos sociais trabalham isso. Então no Brasil, esse tal de enquadramento dos movimentos sociais em organizações que acabam indo para conferências, que divide a pauta e faz com que eu não pense mais o país, eu não consigo ter uma leitura do país, está obviamente focado nessa ideia aqui, ó, de eficiência e pragmatismo. Vamos lá? Então, com essa lógica que eu estou falando, que é a lógica internacional, eu não sei se vocês perceberam, que o que eu estou dizendo é o seguinte: nós não estamos mais naquela draga dos anos 80 e 90, aquela porcaria. Mas a gente não está conseguindo dar uma guinada estratégica para ser uma superação de fato. É como se a gente começasse a mudar de caminho, mas tivesse fissuras no meio dessa história. Tivesse alguns rachas. É como se fosse um carro que mudou a direção, mas o pneu está furado. Então você tem toda hora que parar e você não tem step. Tem alguma coisa... É isso que nós não estamos discutindo. Então fica aquela história meio esquizofrênica. Ou o máximo de depressão, ou o máximo de ilusão. Não, agora o capitalismo está em crise. Aí ele pega e fala, não está tão em crise. Está mais ou menos em crise. Né? Ele está mais ou menos. Quem está em crise sou eu. Né? Então a gente tem que pegar e mudar um pouco e ter um pouco mais de foco. É uma situação contraditória. Bom, como é que está o mundo? A matriz então é assim, ó. Hoje se divide mais claramente o mundo em 3 grandes blocos. O bloco asiático totalmente comandado pela China. Era o Japão, hoje é a China. Principalmente, claro que você vai falar, mas e a Índia? Mas a China é que comanda. E como a China vende muito os produtos mais de alta tecnologia deles para a Europa em crise faz com que a China esteja andando, agora parece que deu uma pequena melhorada, mas oscilando nos últimos anos em função da crise da China. Por isso que eles, ao investirem no Brasil e bastante nesse estado aqui em Minas Gerais, no último ano eles tiveram uma queda de investimento, alguns anúncios de novas empresas no Brasil, por exemplo em Minas, foram postergados, agora parece que eles retomam. Então eles têm uma relação. Esse território principalmente está todo vinculado à lógica europeia, principalmente ocidental, né? E finalmente esse eixo da América, que tem ainda o comando dos Estados Unidos, mas que principalmente na gestão Lula teve um segundo país que entrou na festa, que é o Brasil.
e que nos últimos anos diminuiu de novo a sua influência. Mas o Brasil, principalmente até 2010, ele comandava grande parte do Cone Sul, politicamente, uma parte da América Central, e vocês sabem, quer dizer, nós elegemos o presidente do Uruguai, nós elegemos o presidente do Paraguai, Lugo, foi o Brasil, nós elegemos o presidente do Peru, nós conseguimos entrar na política de El Salvador, definir a política da Nicarágua, ou seja, nós temos um papel em Honduras, assim, o Brasil passou a ser o segundo jogador da América depois dos Estados Unidos, e o segundo PIB. Passamos do México, passamos do Canadá, passamos a mandar. No último período, com essa crise do governo Dilma do ponto de vista econômico, a gente diminuiu muito o espaço, por isso que o Lula foi para o Oriente Médio. Ele não foi porque ele queria viajar, porque eu já tinha viajado bastante, mas ele foi lá porque ele sabia que era hora do Brasil mostrar para o mundo de vez que ele ia disputar com os Estados Unidos esse controle da política internacional. Quase conseguiu. Quase, mas foi um triz. Se aquele acordo mediado pela Turquia desse certo, a gente aí ninguém ia aguentar. Bom, é assim que se divide hoje. Essa é uma forma de dividir pelo poder político internacional. Tem outras formas. Esse é o potencial nuclear. Aqui dá para a gente ver que não é sempre só o real que faz a política, né? Aliás, tem um autor muito importante que falava que em política não é o fato que conta, é a versão, né? Vocês lembram que estão falando que a Coreia do Norte vai matar todo mundo? Olha o poder nuclear da Coreia do Norte. Alguém falou da Rússia? Está falando dos Estados Unidos? Alguém está falando da França? Não, mas prefere falar da China. Ou então, falar o quê? Do Irã, olha o Irã, olha o perigo, total. Vocês entenderam que esse é um discurso do poderio bélico, como que é usado ideologicamente no Brasil, e a gente cai feito patinho, né? Ninguém mostra um mapa desse, né? Aí fala, não, mas os Estados Unidos não está aumentando o número de ogiva, precisa, pô, não tem nem espaço. Então, vamos lá, vamos mais um. Esses são os emergentes, só para lembrar, aqui tem alguns dados, depois se vocês quiserem. Ou seja, esses países têm cada vez mais um controle político sobre o território, o continente pelo menos, e os países adjacentes, e obviamente que há uma disputa com aqueles tradicionais, como já disse, mas vocês veem o poderio, por exemplo, de uma Rússia, uma China, e ali embaixo a Índia, é também territorial. O caso talvez não seja territorial, é da África do Sul, mas o resto vocês veem que... Bom, vamos lá. Esse é um mapa interessante feito por um grupo de esquerda, eu acho que é do Peru, não me lembro muito bem, mas o fato, eu achei interessante o mapa que trouxe para vocês. Aqui já mudou um pouco, mas eles montaram aqui, mais ou menos assim, o OPRI é o que eles chamam de semi-esquerda, ou esquerda moderada. O que dá mais parecendo vermelho é o que eles chamam de esquerda. Depois, o que eles chamam de direita está mais escuro, né, que era a Colômbia. E o que eles chamam de direita moderada é o azulzinho. Então, ali embaixo, né, o Chile, se não me engano. O Chile era esquerda moderada, agora parece que volta, está tentando pelo menos Partido Socialista. Né? Mas vocês estão vendo que é uma distribuição que mostrava já, isso aí antes da queda do Lugo e da saída da entrada da Dilma, já mostrava que a América Latina tinha uma composição e transição muito diferente das décadas anteriores. Né? É só para a gente entender como é que vamos dizer, os Estados Unidos e a Europa estão vendo nosso continente. Mas vamos lá? Eu vou para frente, só para explicar um pouquinho o modelo brasileiro e eu volto para esses dados se for o caso, então a gente abre o debate. Vamos indo devagar, só para eles saberem o que eu trouxe. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou chegar lá no final, eu só estou pedindo para passar para eles saberem, se a gente for para o debate. Isso aqui é as tendências de negociação coletiva, né? Vamos lá? Vamos. E aí, são os dois últimos slides que eu queria falar sobre o Brasil.
Talvez eu termine aqui dentro dessas matrizes. Vocês já sabem o que eu trouxe. E aí nas perguntas, se for o caso, vocês perguntam e eu volto, tá bom? Acho que é melhor, porque senão eu falo demais. Já falei muito. Esse é o panorama internacional. E eu estou dizendo que o Brasil teve uma influência muito grande nesse panorama. Ele não foi coadjuvante nessa transição de 2008 para cá. São poucos anos, sem dúvida nenhuma. Mas não foi coadjuvante. O Brasil foi um país que em todos os encontros internacionais, se vocês acessarem a internet ou pesquisar os jornais e revistas, vão ver que o Brasil estava em todos os cenários. Todos, os fóruns, a OMC, todos, inclusive a FMI, né, emprestando para a FMI, ficou bacana. Tá? Engraçado, né? Vocês sabem qual que era, quando o governo brasileiro fala que pagou a FMI, vocês sabem qual que era o percentual da dívida que a gente tinha com a FMI no total do estoque de dívida brasileira? 4%. Você sabe qual que é a dívida do Brasil hoje? A dívida interna é 2,7 trilhões de reais. Somado com a externa dá 3,2 trilhões. Isso ninguém fala, né? Mas vamos voltar lá. É por isso que os títulos de dívida pública que o governo emite não tem a taxa Selic de 7,5%. Tem a taxa de 12%. Se fosse qualquer coisa, precisa fazer dinheiro. O Brasil precisa fazer dinheiro. Bom, o modelo implantado nas duas gestões do Lula redundou, na minha visão, vou reforçar mais uma vez, no que eu chamo de Fordismo tardio. Para a gente saber o que é que eu estou querendo dizer, eu trouxe um esquema muito rápido sobre o que é o modelo Fordista, elaborado nos anos 30. Chama Fordista porque a primeira pessoa a elaborar alguma coisa desse tipo foi o Henry Ford, o dono da fábrica de carro. Depois vieram algumas elaborações de Nova York, de políticas sociais do Estado de Nova York. E finalmente vem as contribuições do John Maynard Keynes. Juntando isso, a literatura denominou esse modelo, que não é só de governo, e não é de produção, é um modelo de sociedade, que na literatura vocês vão ver lá o nome Fordista. Ele é Fordista, esse modelo ele é baseado no quê? Em 3 grandes princípios, ou ações, ou frentes. Um Estado muito forte, centralizador e orientador da economia. Primeira coisa é essa. Portanto, acabou a história de mercado. A ideia de um Estado forte. 2. Um financiamento de políticas anticíclicas para o empresariado. O que significa isso? Eu pego e em setor que eu percebo que está disputando demais e gastando e se endividando além do que ele pode pagar, para evitar, por exemplo, a crise de 2008, isso aí é de 1930. Mas só para a gente ver o que vem depois de 2008, a ideia é o seguinte: vocês lembram de 2008? Os bancos estavam dando nos Estados Unidos crédito para todo mundo comprar casa. Aí o cara ficava com uma dívida de 20 anos. Quando ele chegava, pagava o oitavo ano, o banco falava: eu te empresto para você quitar tudo que você tinha, né, o resto dos anos, e eu faço um novo financiamento. Aí o cara faz um novo financiamento e paga tudo, inclusive brasileiros que trabalhavam lá. Aí, como ele tinha um novo financiamento, a primeira parcela que ele recebia, ele vinha para o Brasil, comprava casa, parecia rico. Só que ele tinha que pagar, né? Aí o que acontecia? Ele entrava no cartão de crédito. Cartão de crédito, nos Estados Unidos, a pessoa quando atinge e não consegue mais pagar, ele pode entrar na justiça e decretar falência. Quando o juiz decretava a falência do cara, ele não podia, ele alongava o pagamento em parcelas bem pequenas, mas era proibido ele receber um cartão de crédito até ele pagar a dívida inteira. Ou seja, ele estava falido mesmo. Só que os bancos espertadores dos Estados Unidos, quando fazia assim, uns 2, 3 anos ele tinha pago tudo, eles mandavam o cartão de novo. E o idiota aceitava. Chegou um momento que não tinha dinheiro. Não tinha mais como pagar. E na hora de resgatar o sistema Lulu, a ideia do Fordismo é o Estado, quando ele percebe que tem um setor
que está se endividando demais, ele esfria o setor antes de entrar em crise. Como que ele esfria? Corta o crédito, aumenta o juros sobre ele, abre o mercado internacional, ou seja, faz qualquer coisa. Isso é o Estado fordista, keynesiano. Mas segura aquele setor, não deixa, por isso que é chamado de política anticíclica, para não entrar no ciclo da crise. E os setores que estão frios, não tão aquecidos, ele pega e abre o crédito. Qual é a ideia teórica que está atrás disso de uma maneira muito simplória? É que eu não mexo no mercado consumidor e não mexo nas estatísticas de emprego, portanto. Eu só regulo. Por isso que é chamado também Estado regulador. Eu regulo. Se eu esfrio um setor, ele vai gerar desemprego, eu aqueço o outro e ele absorve uma mão de obra. Mesmo não sendo as mesmas pessoas. Mas em termos numéricos, está no mesmo. Essa é a ideia do Estado regulador fordista. E, finalmente, vocês já perceberam, uma última ação importantíssima, que é o Estado financiando os gastos dos trabalhadores. Pelo menos os básicos. Para que com isso tenha poupança e eu compre os produtos desse pessoal aqui. Formou o Pacto Fordista. Eu já escrevi um livro, escrevi um monte de artigo. No meu blog você vai achar um monte de coisa, estou escrevendo um agora sobre isso. O André Singer vem dialogando um pouco com essa tese, não igualzinho, mas o último livro dele chama Sentidos do Lulismo. Ele admite que, principalmente no final da gestão Lula, ele adotou o modelo rooseveltiano, do New Deal, né, que é esse do Franklin Roosevelt, né, nos anos 30. Tem um capítulo só sobre isso, e ele vem dando muitas palestras sobre isso. Eu vou tentar agora finalizar mostrando o que é o modelo do Lula, do Fordismo tardio. Vamos lá, é o último. Por que eu estou chamando de Fordismo tardio? Porque vocês viram que o modelo Fordista, ele entrou em crise lá em 1980, lembra? 70, 80? E nós adotamos nos anos 2000. Então nós não implantamos o sistema num momento de crescimento do mercado mundial. Nós adotamos num momento de oscilação, que é o que a gente está vivendo. Mas o modelo lulista é mais ou menos o seguinte, do Fordismo implantado. Um Estado altamente centralizador. 60% do orçamento público está na União. Os municípios faliram. Com isso, e aí vocês vão falar, não, mas tinha que fazer, por que eles fizeram? Eu conversei com muitos ministros quando eles estavam montando isso, alguns que foram meus colegas de trabalho, né, como o Luiz Dulce. Nós coordenamos uma escola sindical 7 de outubro no Belo Horizonte. Eu conversava com eles, o Tarso Genro, que eu conheço há muito tempo, e eles falavam assim, Rudá, nós estamos pegando uma onda de crescimento do país, e a questão é que os prefeitos não sabem administrar esse ciclo. Se o Estado não orientar, nós perdemos a onda. Então, eu quero dizer para vocês que isso não foi por acaso. E muito menos, não acredite nesse debate, nós temos governo, não temos o poder, que isso é uma bobagem. O lulismo tem um poder até hoje, total sobre o país. Total. Maneja tudo que ele quer. É exatamente o que se queria. Não é assim, uma etapa para a gente chegar, não tem nada de chegar. É exatamente isso. O que ocorreu? Ocorre que com isso, 80% das prefeituras no Brasil, na Bahia são 90%. Em vários estados é mais que isso. 80% dos municípios do Brasil depende do repasse do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que é repassado 3 vezes ao longo do mês. Se não me engano, dia 10, dia 15 e dia 20. 10, 20, 30? Bati na trave. Obrigado. Aí a questão é a seguinte. Uma das parcelas mais significativas de recurso para compor o FPM é o IPI. Quando o governo corta o IPI, ele afeta o FPM. Aí vocês falam, então as prefeituras vão fechar? Fecharam mesmo. Há 2 anos atrás, vocês pegaram jornais, várias prefeituras fizeram greve, porque não tinha dinheiro para pagar luz. O que o governo federal fez? Montou, pouco a pouco, programas poderosíssimos federais, que são hoje conveniados. Dá para encostar a porta, por favor? Conveniados
com as prefeituras e os ministérios, de tal maneira que hoje, independente do partido do prefeito, eu sei o que ele faz. Todos são iguais. Do PCdoB, PSOL, PT, PMDB, não estou dizendo que a pessoa é igual, hein? E nem que o partido. Eu estou dizendo que houve uma amarração orçamentária de tal maneira que se o prefeito não fizer convênio com o Ministério do Esporte para ter Praça da Juventude e segundo tempo, ele não tem dinheiro para nada disso. Se ele não faz convênio com a Caixa Econômica Federal, ele não faz Casa Popular. Se ele não faz convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Educação, ele morre. Ele não tem dinheiro para investir. Se ele não faz, ele não tem CRAS, ele não tem nada. Conclusão, senhores, esse modelo no Brasil de hoje transformou nossos prefeitos em gerentes de programas federais. É só. Eles estão muito mais em Brasília do que na cidade deles. Pode ver na agenda deles. Acabou. Vocês perceberam que nós desideologizamos os municípios? Bom, aí vocês falam, não, mas tem disputa. Pois é. Nesse esquema surge uma figura central da República hoje, que é o deputado federal. O principal pivô que coloca essa relação União, governo federal, municípios, chama-se deputado federal. Ele é que faz a mediação para abrir espaço no ministério e conseguir recursos. É por isso, senhores, que as campanhas municipais estão ficando tão caras. Porque as prefeituras viram feudo do deputado federal. Gente, é uma coisa impressionante. Nesse estado aqui, claro que tem 850 municípios. Né? Mas sabe deputado federal que tem força, quantos municípios eles começam a falar que são da base dele? Senão ele não tem força? 150, 200. Você já imaginou um deputado federal atender 150, 200 municípios? Se ele viajar, é o ano inteiro. Pensa bem. Não é o ano inteiro. Ele, na verdade, em cada cidadezinha tem um tal de assessor do deputado. É incrível. O que tem de assessor de deputado em todo lugar. Você sentou à noite numa cidade, começa a tomar cerveja, aí você faz seu assessor de deputado. O que ele faz, mas todo mundo tem medo do cara. E ele sabe que todo mundo tem medo. Tanto que ele toma cerveja assim. Acho que deve dormir super bem. Bom, o fato é o seguinte. Esse cara, obviamente, ele vai, mesmo sendo uma cidadezinha de 8 mil habitantes, ele já faz o cálculo que 1000 eleitores vão, ele tem que atingir a meta, igual o banco. Vocês pensam que só o CDBG tem meta? Agora o partido também. Assessor e deputado tem meta. Então assim, ele tem que fazer 1000. Para ele fazer 1000, ele tem que, um ano antes, esse ano aqui, ó, das eleições, o deputado já financia uma agência que vai fazer pesquisa eleitoral. Vocês pensam que é o partido que faz pesquisa? Ou é o prefeito, ou é o vereador, o diretório? É o deputado federal. De tal maneira que vocês pegarem os partidos hoje, inclusive aqueles que falam que tradicionalmente são de esquerda, vocês vão ver que quem comanda são deputados federais. Não tem jeito da pessoa ser de movimento social, de igreja, de base, de sindicato e ser um cara peso pesado no partido. Ele pode ser ouvido, respeitado, mas mandar só deputado federal. Gente, nós criamos uma roda aqui, fechada. E esse sistema adotado no lulismo, agora todos os estados estão adotando. E daqui a pouco vocês vão ver que copiam quase tudo. Segundo movimento, lembra que eu falei que o Fordismo trabalhou nos Estados Unidos com empresariado? No Brasil, o BNDES e o PAC. O PAC vocês têm que interpretar como um cardápio para o empresário olhar e ver o que ele pede. Ele só consegue funcionar com o PAC. É uma norma, é quase que uma regra, é um plano estratégico de investimento para os grandes empresários. E todos os grandes conglomerados no Brasil têm dedo conseguiram o financiamento do BNDES. Todos. Não é à toa que o Jorge Gerdau é o cara no governo federal. É um consultor que controla a modernização da gestão pública. Impressionante, né? Ou seja, tudo aquilo que se estuda nas universidades, a gente forma só idiota. O Gerdau, que não fez curso, é um cara. Se ele abrisse uma universidade, já imaginou? Mas ele preferiu ajudar a Dilma. Então, vamos lá. Então, nós temos hoje, do BNDES,
e o governo federal, através dos instrumentos que eles têm, vocês estão vendo, eles adotam a política cíclica do Roosevelt. E é isso que a imprensa não consegue entender. Não, se está dando certo ou não, isso são outros 500, mas não consegue entender que não é uma coisa de esquerda, do stalinista, isso daí é Roosevelt. Eles pegam só o dinheiro, desoneiam a cesta básica, depois setor de transporte, aí vão pegando, eles estão fazendo automobilismo, agora essa história da produção de álcool. Ué, por que é álcool? Não é só porque a gasolina está cara, é porque esse setor tá muito frio e eles estão aquecendo. É seletivo, política anticíclica, ela é seletiva, porque ela está mexendo nas torneirinhas da economia. Ela não tem uma política geral, porque se ela aquecer tudo, como a imprensa quer, que na verdade a imprensa não quer que aqueça. Ela quer que continue aumentando a taxa Selic para ganhar dinheiro no sistema financeiro. Esse é o debate. Mas se fizer tudo, o país entra em processo recessivo, pode entrar como os Estados Unidos e a Europa entraram. Então, é por isso que a equipe econômica fica fazendo ações pontuais, tópicas, tentando mudar a lógica. E acontece que a nossa imprensa não estuda, né? Então, terminando. E vocês lembram que a terceira vertente do Fordismo é o mercado interno, né? Aí entra a Bolsa Família, o aumento real do salário mínimo e o crédito popular. São políticas rooseveltianas, mas clássicas. O governo Lula resolveu transformar o Fome Zero num programa de alavancagem do mercado interno. Não o próprio cara lá que recebe a Bolsa Família. Claro que aí ele faz um discurso que deve ser até honesto da parte dele, mas um discurso meio messiânico, falando o que eu quero no meu governo, que no final as pessoas façam 3 refeições por dia. Ele deixou claro, não uma atrás da outra, né? Uma de manhã, uma à tarde e uma à noite. Mas a questão é, isso é bonito, assim, meio messiânico, meio uma coisa assim, né? Humanista, mas o fato é que os economistas do Ministério da Fazenda não interpretaram muito isso. O que eles disseram é o seguinte: quem nós vamos alavancar de fato é o dono da vendinha. Eles discutiram isso o tempo inteiro. A gente daria o dinheiro, nós damos, não sei se você lembra, tarjeta, como que a gente faz para direcionar o consumo para a vendinha local, para a gente transformar, não o cara que recebe Bolsa Família, mas o dono da vendinha em classe média. O discurso todo do Instituto da Cidadania nesse período era como criar uma fortíssima classe média no Brasil. Por isso que eles tentam emplacar a história da classe C, que é uma ficção. Não é classe média. O que nós temos é a classe trabalhadora que melhorou o patamar de renda. Ponto. Não mudou nada de classe. É a mesma. Então, só que aí fica com essa historinha. Aí é o caso do Marcelo Nélio. Nós tivemos uma discussão fortíssima no Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, que nunca mais me convida. Estava lá o Gessé, que é professor aqui, da Getúlio Vargas, o Mangabeira Unger, eu, o Marcelo Neri, e está gravado, viu? Dá para acessar na internet. Só não aparece a hora que a gente resolveu atirar um no outro, tacar pena, não resto. E o Márcio Postman, que na época era presidente do IPEA, e o pessoal do Marcelo Neri queria derrubá-lo. Conseguiram, né? Hoje estão lá. E eu falei isso na hora. Falei, pera um pouquinho. Que eles criaram umas teses meio esquisitas, tipo, que nós tínhamos que reforçar os batalhadores. Mas que raio de batalhador? Imagina, eles falam que era uma classe social batalhadora. Então, assim, o pessoal lá do Império Romano que ficava na arena tinha que ganhar a Bolsa Família e o crédito. Gente, não existe classe social batalhador. Batalhador é subjetivo. Quem é que é o batalhador? Quem dá murro na parede? O cara que tem 2 empregos? Que história é essa, gente? Ó, nós estamos brincando de fazer teoria nesse país. O nível é baixíssimo das discussões. Mas eles começaram a falar para onde que tinha que ser o crédito. Eles queriam criar o Ministério da Micro e Pequena Empresa. Tinha toda uma discussão política por trás. Toda. E criaram. Agora vamos ver quem vai ser o ministro, né? Pessoal de esquerda, obviamente. Algum microempresário, com certeza. Ou será que vai ser mesmo uma FIF? Que micro que eu saiba. Bom, o fato então, ou seja, teve toda uma disputa. Essa é a estrutura fordista que foi montada no Brasil. Eu coloquei engrenagem como desenho para deixar claro o seguinte: trata-se de um pacto de desenvolvimento.
uma conciliação de classes. Para isso dar certo, nós temos que ter paz. Não pode ter greve, não pode ter ocupação, não pode ter demissão, tem que ter paz. Porque ninguém vai investir da Espanha, Portugal, China, no Brasil, se aqui estiver um país conturbado. Eu não posso ter organizações populares muito fortes, dando pitaco, lutando por direito. Elas têm que fragmentar e entrar no escaninho do Estado para eu decidir a hora que eu vou discutir isso. Eu decidir se esse é um momento concreto que não vai criar nenhum tipo de impacto muito forte. Isso aqui é um modelo de gestão empresarial, gente. Tem mais dois braços aqui. Um é central sindical e ONG, estão absolutamente financiados pelo Estado hoje. Absolutamente financiados pelo Estado. ONG, então, eu faço parte de organizações de fóruns. As ONGs deixaram de ter financiamento externo. Todas hoje vivem com convênios com o Estado. Pode ser prefeitura, Estado, União. Todas. Dificílimo alguma que não viva, aí qual que é a palavra, terceirizando o serviço público. As ONGs, para sobreviver, estão caminhando contra o trabalhador, às vezes nem percebendo isso, para poder ter dinheiro do Estado e aí fazer o serviço que era de alguém contratado pelo Estado. Olha a contradição que nós estamos vivendo. E a última ramificação que não está aí é a coalizão presidencialista. E aí fechou o modelo, essa é a novidade do lulismo, em relação ao fordismo. A coalizão presidencialista é uma aliança de tipo parlamentarista num país que é presidencialista. Bacana, né? Ou seja, a ideia é, para governar, fazer o que a Itália acabou de fazer. O líder do PD, do Partido Democrático na Itália, que agora é o primeiro-ministro, que vem a ser o PD, a antiga DS, Democratice di Sinistra, ao qual era afiliado, que foi o Partido Comunista Italiano, trouxe o Berlusconi para o governo. Mas é muito bacana, não é? Eu não peguei e me filiei no PD, porque no quarto Congresso Nacional da DS, que foi em Florença, eu estava lá, como dirigente na América Latina, e aí eu vi entrando o Berlusconi. Eu falei, ué, e sabe o que é pior? A direção, Facine, levantou e bateu palma. Acho que entrei na Congresso errado. É que eu achei que estava bonito pra caramba. É impressionante. Ali eu falei, tem alguma coisa errada. E a hora que eu saí, o dirigente responsável pelas delegações estrangeiras que estava na Itália, virou para mim, o Henrico, virou para mim, todo italiano, já falei para vocês como que era. Ele falou assim, Rodar, dá uma olhada nos carros. Eu fiquei olhando da parte de fora, né? Você viu um monte de carro, mas eu não... Ele falou, pois é, quando o partido de esquerda tem tanto carro com chapa branca, alguma coisa está errada, né? Ou é o Estado ou é a gente, né? Ali dá para perceber que tinha alguma coisa estranha. A estabilidade do país era mais importante que a ideologia. Mas qual estabilidade? A gente estava mesmo numa crise assim, então... Ou seja, hoje, dentro dessa concepção, que eu preciso criar um ambiente de investimento, do pacto de desenvolvimento, eu preciso ter todos os partidos dentro do governo. Todos. Para isso, se o meu partido tiver um candidato que racha essa coalizão, eu prefiro tirar esse candidato e colocar um outro da coalizão para ela se manter. É mais importante do que o meu partido. Ou seja, nós estamos implantando uma lógica, e aí essa história do mensalão se ouve ou não, a história que é o início da tentativa da montagem da coalizão. Depois que estoura a história, em 2005, aí passa a ter duas mudanças. O Zé Dirceu ganha parado e o PMDB entra no governo, que o Lula não queria, porque é um partido muito grande, ele achava que ele ia ficar refém, não era por ideologia. E a segunda questão é, a partir de agora não é mais dinheiro ou apoio eleitoral, a partir de agora é ministério, porteira fechada. Que era o que o Roberto Jefferson falava. Esse negócio de me dar um ministério e ficar sendo mandado pelo Zé Dirceu não dá, eu quero porteira fechada. Foi aí que começa a crise. E hoje é assim, é porteira fechada. Ou seja, e vocês veem que com a saída do... A saída não, né?
mas com a possibilidade da candidatura. Vou explicar duas coisas para fechar. Primeiro, eu venho defender desde o ano passado, se vocês pegarem no YouTube, vão ver falas minhas em jornal, eu venho defendendo que se tiver uma substituição do PT no governo federal por outro partido, vai ser de dentro dessa coalizão, porque da oposição não tem jeito de ganhar disso. A não ser que a gente quebre o consumo, a não ser que realmente a inflação exploda, que não vai, a não ser que comece a ter desemprego, que é o contrário, está diminuindo o desemprego no país, vocês que são responsáveis pelos dados que eu estou falando, está aumentando a renda média também, a gente achava que o salário, que a qualidade do emprego seria uma porcaria, não está sendo, quer dizer, não é uma maravilha, mas continua. E o que eu estou querendo dizer é que a não ser que você quebre isso aqui, ó, que aí afeta isso e quebra o Estado, se não ocorrer nada aqui nesse bloco, e não está ocorrendo, não tem como a Dilma não vencer a eleição se ela é candidata do governo. A não ser que seja alguém desse bloco. Porque a população, deixa eu só explicar para vocês o que dizem as pesquisas qualitativas, que eu não sei se vocês têm acesso. Como o IBGE não faz nessa área, não sei se vocês têm. Mas basicamente é o seguinte, estou terminando mesmo. As pesquisas qualitativas demonstram que falar em privatização faz a pessoa perder voto, quem fala, pelo seguinte raciocínio completamente elíptico. É assim, não sei nem o que é esse negócio aí, mas o caso é o seguinte, se vai vender uma empresa, quer dizer que esse pessoal vai tirar dinheiro do Bolsa Família. Esse é o raciocínio. Se eles vão vender alguma coisa que é do Estado, então o Estado vai enxugar. É aquela história do Fernando Henrique lá, que não tinha Bolsa Família. Ou seja, não pegou essa história de que é continuidade do PSDB. Não pegou. Ninguém da população que recebe benefício acha que o PSDB que fez isso. Eles nunca viram isso. Por quê? Porque o discurso era muito forte da privatização. O discurso da eficiência, do empresariado, a luta contra assim, a quebra do poder sindical, lembra da greve dos petroleiros? Logo no início, isso aí ficou na população, está na lembrança. O cara que não tem um dedo como eu, que não sei o que pensou no pobre, as 3 refeições, não uma atrás da outra, mas uma de manhã, é o cara. As qualitativas revelam uma outra coisa. A maioria da população do Brasil, classe C, D e E, vou usar o conceito aí do Marcelo Neri, não gosta do PT. Não gosta. Porque esse pessoal é hiperconservador. Não gosta de greve, não gosta de sindicato, não gosta de partido, não gosta de esquerda. Mas por que então vota em quem o Lula fala? Ó, o partido dele é ruim, mas o cara é o cara. É o único que prometeu no primeiro dia e cumpriu. Vocês entenderam, gente? É por isso que é só do bloco da coalizão que eu acho sai alguém com capacidade popular, de ser popular e de enfrentar. Como é que tem que ser o discurso? Dá para fazer mais. Eu escrevi isso, gente, há 6 meses. A linha do PSB, eu acho que eles não copiaram o que eu falei. Eu estou tentando dizer que é a lógica. É a lógica. Qualquer cara que trabalha com marketing sabe que a única chance é eu falar, eu sou desse grupo, não tenho medo, que eu não vou arrebentar com a Bolsa Família, não vou acabar com o crédito, vai continuar tendo emprego, nós vamos continuar levando casa popular, pode ficar tranquilo, mas eu acho que a Dilma é ruim. Ela é muito brava, é meio esquisita, uma hora vem da casa, outra hora foi chutar a bola de futebol, quase quebrou a perna. Então assim, vocês entenderam? A oposição, sem ter fissura nessa lógica aqui, não tem chance nenhuma. Ela vai ser o tempo inteiro marginal, porque ela não faz massa de voto. Ela bate nos 30%. Isso é tão forte que nós temos, nas últimas 2 eleições importantes que nós tivemos, que foi a municipal e a nacional, eu juro que estou terminando, mas aqui eu sempre lembro de um exemplo que talvez ajude a dar um acabamento melhor. Nós tivemos, em 2010, o primeiro turno, a emergência de um voto ultraconservador despejado na Marina, né? Na eleição passada, nós tivemos vários candidatos a prefeito, mas o mais emblemático foi o Russomano, em São Paulo, que ele estava eleito algumas semanas antes do primeiro turno. Eleito, primeiro turno. Vocês veem a força dessa estrutura política na hora que eles entram para valer. O que quer dizer entrar para valer? É falar o seguinte, prefeito, você não ganhou dinheiro? Agora tem um meu filho.
Ou você fica quieto ou faz campanha para o meu candidato, senão você está ferrado. Eu tenho mais alguns meses, não vou repassar porcaria nenhuma de dinheiro para você. Aí o cara puxa o freio de mão. Ou então faz chantagem mesmo. Nas cidades, descarrega a militância, descarrega recursos, o deputado federal vem com toda enturragem e vira eleição. Chega para a igreja, faz acordo, porque é governo federal. Em São Paulo, por exemplo, a Zona Leste fez acordo de levar uma unidade da Universidade Federal para a Zona Leste. Dá uma olhada como que a Zona Leste votava até o anúncio. Anunciou, virou a eleição na Zona Leste. Então assim, gente, o poder dessa estrutura, desse sistema fordista, é imenso. Quantidade de dinheiro, a ramificação, o enraizamento nas cidades, a unidade, a articulação do empresariado, a centralização do governo federal, a diminuição do papel do prefeito na política local, isso aqui é arrasador. A articulação com o central sindical, com o ONG, isso cria uma capilaridade, que nós só vimos algo parecido, talvez, no getulismo. E mesmo assim ele foi para a ditadura. Aqui não está precisando. Eu não estou dizendo que o lulismo é autoritário. Não estou dizendo isso. Aliás, ele tem uma vertente, sim, mas não ditatorial, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que é uma estrutura... Eu estou dizendo, para resumir, o seguinte, que o lulismo é o principal fenômeno da história contemporânea da política da América Latina. Mas, de longe, é o mais importante fenômeno político que nós vivemos nos últimos 20 anos, 30 talvez. No Brasil, só o getulismo talvez seja superior, enquanto modelo e sistema de poder, ao lulismo. E esse lulismo não é qualquer coisa, é um fordismo tardio, por isso que ele oscila, mas é um fordismo. Já tivemos experiência nos Estados Unidos. Portanto, gente, o que eu estou querendo dizer para vocês é, assim como no mundo, há fissuras nessa lógica. Mas o que é importante é entender que essa matriz de organização política é poderosíssima. E não é fragmentando as lutas que nós vamos conseguir mudar. A gente só vai mudar se a gente conseguir entender o sistema. É isso, gente. Obrigado. Bom, companheiros, nesse momento nós vamos abrir as inscrições para perguntas ou intervenções sobre o tema. Então as pessoas devem trazer os seus crachás aqui.